Você sabia que em 2 Coríntios 6,14, quando para colocarmos em julgo desigual com os incrédulos, o termo incrédulos não é uma referência apenas a quem não crê em Jesus como Salvador, mas o termo também é uma referência a falsos cristãos? Pois é. E é quando você se casa com um falso cristão, com uma pessoa não comprometida com a fé em Cristo, você também está, neste caso, praticando o jugo desigual. Quais são as evidências que nós temos para isso? Bom, aqui, no contexto de 2 Coríntios 6,14, quando você lê o capítulo 4, versos 13 e 4, você percebe que Paulo usa este termo, né, em referência aos adversários dele em Corinto, que estavam questionando o seu ministério apostólico. Então ele chama de descrentes aqueles que estavam na igreja, mas que estavam questionando o seu ministério apostólico. Quando você vai para a carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, verso 15, ele se refere a esses, ele chama de descrentes ou incrédulos, os falsos mestres cristãos que, obviamente, estavam dentro da própria igreja. Você vai para um outro texto, Mateus 17:17, e ali o termo é usado para se referir à incredulidade dos judeus, ou seja, aqueles que faziam parte já do povo de Deus. E em Atos 26, verso 8, né, o termo incrédulos ou descrentes é usado em referência aos judeus que não acreditavam que Deus havia ressuscitado a Jesus Cristo dentre os mortos. O que isso significa? Pôr-se em julgo desigual, pôr-se em um casamento, em uma união indevida, não é apenas não casar-se com um incrédulo, uma pessoa que não aceita Jesus como Salvador, ou que não faz parte da sua fé. Isso é verdade, isso está incluído no texto. Mas Paulo vai além. Paulo diz que quando um cristão comprometido se casa com um cristão descomprometido, quando o trigo mistura-se com o joio, isto também se constitui num jugo desigual. E aí eu quero ler para você aqui, para finalizar, uma citação que se encontra neste livro Casamento, Princípios Bíblicos e Teológicos, organizado por Eckhard Miller e Elias Brasil de Souza. Eles citam aqui, o doutor, na verdade, Ángel Manuel Rodrigues, que escreveu este capítulo, ele cita aqui alguns autores para concluir o seu pensamento, explicando o seguinte, que Paulo convida os coríntios fiéis a separarem-se dos que continuam a rejeitar o apóstolo e seu evangelho. Eles não podem estar em paz com o apóstolo e a mensagem que ele apresenta, enquanto mostrarem lealdade aos falsos irmãos e falsos mestres. Então a questão do jugo desigual vai além. E você precisa ter cuidado para seguir essa orientação da palavra de Deus, que Deus, com certeza, sempre vai querer o melhor para a sua vida, o melhor para a sua família, o melhor para o seu casamento, o melhor para a futura educação dos seus filhos.